Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro do ano do Senhor de 2026. Nós estamos na primeira semana do tempo comum e o trecho do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. A cura do paralítico à porta da casa em que Jesus se encontrava em Cafarnaum é o primeiro episódio de uma sessão denominada no Evangelho segundo Marcos de controvérsias galileanas. Essa sessão começa no capítulo 2, versículo 1 e vai até o capítulo 3, versículo 6. A finalidade dessa sessão, denominada, como eu acabo de dizer, controvérsias galileanas, a finalidade dessa sessão é apresentar as dificuldades enfrentadas por Jesus por parte dos seus opositores, dificuldades na realização de sua missão como enviado do Pai, de sua missão de Filho de Deus. Toda essa sessão é importante no relato lucano, pois ela, desde o início do Evangelho, oferece ao leitor ou ao ouvinte do Evangelho os elementos necessários para poder compreender a condenação injusta de Jesus à morte. A questão da controvérsia aqui, no nosso relato de hoje, é o perdão dos pecados. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? No centro do relato está a fé dos 4 homens anônimos, que carregam o paralítico e o conduzem até Jesus. O grande esforço dos 4 homens anônimos para vencerem o obstáculo de colocarem o paralítico diante de Jesus é interpretado pelo narrador do Evangelho como fé. Diz o narrador do Evangelho: quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse: a fé se exprime nesse esforço comum, na superação dos obstáculos, pela confiança de que Jesus tem o poder
de curar o homem incapaz de caminhar sobre os próprios pés. Sabe, eu vejo nessa imagem dos 4 homens que carregam o paralítico, superam os obstáculos para colocarem o paralítico diante de Jesus, uma imagem da igreja. A igreja tem essa missão de conduzir, não obstante as dificuldades, as pessoas diante de Jesus, pois Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de dar a vida, Ele é o Senhor da vida. Havia muita gente, dentro e fora da casa. Por que tanta gente procurava Jesus? Interesse pela sua palavra, desejo das pessoas de serem tocadas por Jesus e curadas por Ele de seus males. O ensinamento de Jesus fazia sentido para os seus ouvintes, dava sentido à vida, apresentava um Deus próximo do ser humano, atento às suas necessidades, um Deus que não exclui, um Deus que acolhe. A palavra do Senhor comunicava um sopro que despertava em cada pessoa a fé na vida. Para a mentalidade da época, as enfermidades estavam ligadas ao pecado da própria pessoa ou o pecado dos genitores que recaíam sobre os seus filhos. Por essa razão é que Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O perdão dado ao paralítico repercute no próprio corpo do paralítico. O paralítico, diz o nosso texto, se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. O perdão dado por Deus, regenera e cura de tantos males paralisantes, destruidores da integridade, inclusive da integridade física das pessoas. Como é bom poder perdoar. É grandioso aceitar ser perdoado, aceitar o perdão. A oposição a Jesus, por parte dos mestres da lei, aparece na forma de murmuração do coração, acompanhada de um juízo condenatório. Eles dizem: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Nossos juízos condenatórios são fruto da incapacidade de ver para além das aparências. O Senhor, no entanto, que vê o coração e que vê o que está oculto, revela a maldade dos seus opositores e os convida a mudar de mentalidade, a superar a rigidez do preconceito e a dureza do coração, para assim chegarem à fé que permite reconhecer que Deus perdoa os pecados através do seu Filho Jesus. Jesus diz a eles: por que pensais assim em vossos corações? A admiração causada nos espectadores, nunca vimos coisa assim, dizem ele, aponta para o processo de reconhecimento de que em Jesus de Nazaré há uma irrupção do Deus misericordioso que perdoa e inclui os excluídos. Há a manifestação de um Deus que põe em movimento cada pessoa
como parte do dinamismo da fé em Deus. Que Deus nos conceda essa graça de poder reconhecer no perdão o que Deus deseja para toda a humanidade. Uma humanidade reconciliada é uma humanidade que pode superar pela graça de Cristo o mal que desfigura o ser humano. Que Deus abençoe a todos, que nós sejamos pontes de reconciliação. Até amanhã, se Deus quiser.